Com a palavra, senhor Éric Moura de Medeiros. Bom dia a todos. Excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Serviços de Infraestrutura do Senado Federal, Garibaldi Alves Filho, ao qual saúdo pela brilhante condução do presente colegiado. Excelentíssimo senhor relator senador Vicentinho Alves, a quem presto meu agradecimento pelas sinceras palavras em defesa de meu nome em sua relatoria. Excelentíssimos senhores senadores, aos quais agradeço pela presença e cortesia ao me receberem previamente para conhecerem e dialogarem comigo. Demais autoridades e presentes, aos quais também saúdo pelo prestígio na presente sessão. Quero registrar meu agradecimento à excelentíssima senhora Presidenta da República, Dilma Rousseff, e ao excelentíssimo senhor Ministro de Estado dos Transportes, Antônio Carlos Rodrigues, pela imensa gratidão ao comporem a indicação do meu nome para a Diretoria de Infraestrutura Aquaviária do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, DENIT. Agradeço a Deus por me guiar em diversos momentos vitoriosos de minha trajetória e por me ensinar a nunca desistir nos momentos de dificuldade. A minha guerreira mãe Sheila Moura, agradeço por minha existência, pelos valores e exemplo de garra na vida, ao me criar, mesmo que sem pai, e juntamente com a inestimável ajuda de meus avós, além de principalmente mostrar-me o rumo a que a carreira da Marinha me forjou. A minha amada esposa Lígia Mara Moura, agradeço pelo amor incondicional, assim como pela paciência, dedicação, sacrifício, respeito e parceria eterna para comigo. Aos meus filhos Matheus Medeiros, Daniel Moura e Guilherme Moura, agradeço pela alegria e existência em minha vida, por poderem, algum dia, perpetuar e aprimorar meu legado como pessoa e profissional, assim como também saúdo meu enteado Aldo Júnior pela parceria e amizade que existe entre nós. Aos meus sogros e cunhados, meu agradecimento por me acolherem no seio de suas famílias. Cumprimento aos guardiões da atividade de controle, tão bem conduzida pelo Tribunal de Contas da União e pela Controladoria Geral da União. Agradeço ao excelentíssimo senhor Ministro de Estado, chefe da Controladoria Geral da União, Valdir Moisés Simão, ao seu excelentíssimo senhor secretário executivo, Carlos Higino, assim como as demais autoridades da CGU e aos nobres colegas de carreira, consignando meu respeito e admiração pela condução da nossa casa. Saúdo humildemente e reconheço a importância de todos os servidores civis e militares que pude liderar, aprender e ser liderado, sem me esquecer dos chefes que tive no passado. Também cumprimento os ilustres diretores do DENIT, Walter Casimiro Silveira, diretor-geral, Gustavo Adolfo Andrade de Sá, diretor executivo, Fernando Fortes Melro Filho, diretor de Administração e Finanças, Luiz Antônio Herê Garcia, diretor de Infraestrutura Rodoviária, Mário Dirani, diretor de Infraestrutura Ferroviária, e Adailto Cardoso Dias, diretor de Planejamento e Pesquisa, assim como saúdo os brilhantes servidores do quadro de pessoal do DENIT, com os quais pretendo estar em parceria caso tenha o meu nome aprovado e nomeado para esse importante desafio que desponta. Agradeço sinceramente a todos os leais amigos, interlocutores e colaboradores que estiveram comigo ao longo dessa jornada e aqueles que remotamente fizeram algo por mim. Tenho uma história com a Marinha, a qual por 19 anos tive dedicação leal e exclusiva a tão relevante instituição de Estado, que muito me retribuiu com constante aprendizado pelo zelo da coisa pública, princípio republicano que tem em minha alma e que se perpetua continuamente, inclusive após meu ingresso na Controladoria Geral da União em 2007. Portanto, são quase 28 anos de serviços públicos prestados à União, sempre em carreiras típicas de Estado e após aprovação em concursos públicos, o que me torna, antes de mais nada, um defensor desse nosso Brasil tão imenso em possibilidades de demonstração de sucesso na boa gestão e governança da res pública brasileira. Tenho em minha formação técnica e moral este valor republicano, especialmente pelas diversas atribuições exercidas ao longo do tempo, entre os quais destaco as funções que exerci na Marinha do Brasil, como encarregado de navegação, chefe de operações, oficial de comunicações e de juiz militar, além de ter sido agraciado com as condecorações Medalha Militar com Passador de Bronze, em decorrência de mais dos 10 anos de bons serviços prestados ao país, assim como a Medalha Mérito Marinheiro, de uma âncora. Eu gostaria de
pedir permissão a Vossa Senhoria, porque os senadores estão solicitando que seja aberto o painel. Então, democraticamente, eu vou solicitar ao universitário que proceda à abertura do painel. Os senhores senadores que queiram antecipar o seu voto, anteciparão. Está aberto o painel, portanto, peço desculpas a Vossa Senhoria. Pode prosseguir, então, na sua exposição. Muito obrigado, senador. Tenho em minha formação técnica e moral este valor republicano. Ao longo da grade curricular na qual me graduei na Escola Naval, destacam-se os conhecimentos de navegação básica e avançada, navegação eletrônica, noções de engenharia elétrica, mecânica, naval e civil, inglês em nível intermediário, desenho técnico, entre outros, assim como se registra minha pós-graduação em Estado Maior, Planejamento e Assessoramento, cursado na Escola de Guerra Naval. No período em que servi a Marinha do Brasil, também tive a oportunidade de navegar em vias marítimas e hidroviárias, tais como o Canal do Panamá, o Rio Mississippi e a Mobile Bay, sem contar em inúmeras singradas na Baía de Guanabara, na Baía de Todos os Santos e ao longo de quase toda a costa marítima nacional, bem como em águas internacionais. Nesse sentido, conseguindo-se o fato de ter navegado para atracação em diversos portos, entre eles Manaus, Fortaleza, Recife, Maceió, Aracaju, Salvador, Ilhéus, Vitória, Rio de Janeiro, Angra dos Reis, Santos, Itajaí, Rio Grande, Praia, no país Cabo Verde, Bissau, em Guiné-Bissau, Civitavecchia, na Itália, Villefranche-sur-Mer, em Mônaco, Caen, na França, Kiel, na Alemanha, Zeebrugge, na Bélgica, Londres, na Inglaterra, Copenhague, em Dinamarca, Estocolmo, Suécia, Oslo, na Noruega, São Petersburgo, na Rússia, Lisboa, em Portugal, Barcelona, na Espanha, Baltimore, Fort Lauderdale, Mobile e Beaumont, nos Estados Unidos, Balboa, no Panamá, Callao, no Peru, Vinha del Mar, no Chile, Buenos Aires, na Argentina e Montevidéu, no Uruguai. Em 2007, iniciei uma nova navegação na carreira pública federal, ao ingressar na Controladoria Geral da União, na área de correição, quando passei a exercer outra nobre atividade estatal em prol do fortalecimento do zelo pela coisa pública. Desde então, venho constantemente a reforçar minha experiência associada à afinidade intelectual e moral com novos desafios na área disciplinar e na auditoria, ao atuar em atividades atinentes à corregedoria, tanto na Controladoria Geral da União, quanto no Ministério do Transporte, onde atualmente exerço o cargo de corregedor. No transcorrer da minha carreira, também se colacionam experiências de gestão pública nas áreas de recursos humanos, de recursos logísticos e de tecnologia da informação e comunicação, sendo este último decorrente do exercício em atividades desempenhados em cargos comissionados tanto na CGU quanto no Ministério das Comunicações e na Secretaria da Micro e Pequena Empresa da Presidência da República. Velei o sono desse país por diversas vezes, quando passei noites em vigilância pela costa brasileira. Forjei-me como homem do mar que trabalha em equipe e busca a constante defesa do interesse da coletividade, inclusive com o sacrifício da própria vida, se for necessário, como já o disse ainda jovem em juramento ao país. Como marinheiro que nunca deixei de ser, posso afirmar que seria em minha alma valores como ser solidário e saber trabalhar dentro de um ambiente ora sereno, ora hostil, mas que nunca abandona o barco ou outro marinheiro enquanto ocorrem tempestades, assim como quando elas se vão. Dentro de um navio, ruma-se com um objetivo, e cada equipe tem seu papel importante para levar todos a um local seguro. Quando há uma adversidade, todos estão juntos, e por isso penso que continuarei dessa humilde forma a contribuir com o nosso país, como uma espécie de pacto federativo meu para com todos. Nasci no Rio de Janeiro, ou melhor, nasci para o Brasil em 1972. Morei na capital fluminense até 2001, quando fui transferido pela Marinha para Salvador, na Bahia, a fim de assumir um importante cargo onde fiquei até 2003. Fui novamente designado para outra nobre comissão estabelecida pela Marinha em Brasília, capital federal e de todas as convergências políticas e sociais brasileiras. Não deixei de lado meu espírito de simplicidade, pois é importante para um gestor público estar dia a dia com o nosso povo. É assim que faço ao ajudar nos cuidados de casa, ao cumprimentar os vizinhos e trabalhadores onde moro.
Desloco-me de metrô, desço na rodoviária dessa capital federal, pego um ônibus e vou beber na fonte da realidade e da diversidade de uma pequena parcela dos brasileiros, para nunca me esquecer da importância que um ato de gestão tem para o Brasil. Ainda falando em simplicidade, registro minha gratidão pelos ensinamentos do excelentíssimo senhor Guilherme Afifo Domingos, que me fortaleceram como gestor ao mostrar a simplificação como ferramenta de melhoria e sucesso no zelo da coisa pública, assim como ferramenta facilitadora para a desburocratização, sem deixar de respeitar os princípios legais. Registro que a missão do DENIT é implementar em sua esfera de atuação a política formulada para a administração da infraestrutura do Sistema Federal de Viação, compreendendo sua operação, manutenção, restauração ou reposição, adequação de capacidade e ampliação mediante construção de novas vias e terminais, segundo os princípios e diretrizes estabelecidas em lei. Especificamente em relação à Diretoria de Infraestrutura Aquaviária do DENIT, na sua esfera de atuação corresponde à infraestrutura do Sistema Federal de Viação, sob a jurisdição do Ministério do Transporte, constituídos de vias navegáveis, inclusive eclusas ou outros dispositivos de transposição hidroviária de níveis, bem como das instalações e vias de transbordo de interface modal, exceto aquelas portuárias. No nosso Brasil, são 28 mil quilômetros de vias navegáveis interiores, com potencial de aproveitamento de mais 15 mil quilômetros. Dados estes que proporcionam maior alcance de entregas se pensarmos em termos de logística. Entretanto, parte desse potencial ainda permanece inexplorado, em que pese tratar-se de um transporte de cargas de grande volume e baixo valor agregado a grande distância, o que torna o modal hidroviário mais economicamente viável. Por exemplo, uma barcaça com capacidade de transporte de 500 toneladas equivale a 15 vagões ferroviários e a 60 caminhões. Além disso, o hidroviário é o modal de transporte que menos interfere no meio ambiente, pois utiliza as vias navegáveis do país de modo natural, assim como reduz a emissão de CO2 na atmosfera. Há estudos os quais demonstram que o país pode ter um incremento em cerca de 20% no volume de transporte, sem a necessidade de emissão de 1 grama a mais de CO2. Registre-se que uma das iniciativas mais eficazes para reduzir o carbono é diminuir a dependência de combustíveis fósseis, ou seja, é necessário que o modal aquaviário tenha maior participação para a racionalização da matriz de transporte brasileira. A título de ilustração, pode-se demonstrar os seguintes indicadores na emissão de cada 1.000 toneladas transportadas em 100 km percorridos. O índice rodoviário é de 15, o ferroviário de 4 e o aquaviário de 0,5. Ou seja, em termos de replantio de árvores, para cada 1.000 toneladas transportadas em 100 km percorridos, temos os seguintes índices. O modal rodoviário precisa de 61 árvores para esse replantio, o ferroviário 16 e o modal aquaviário apenas 2. Ressalto que o transporte por meio hidroviário chega a consumir aproximadamente 8 vezes menos combustível para mover a mesma quantidade de carga que em outros modais. Além disso, contribui para o crescimento econômico mais eficiente, sustentável e racional, mediante a redução da quantidade de caminhões nas estradas, no número de acidentes e mortes, sem contar seus custos relacionados. É interessante registrar que a incidência de avarias em cargas transportadas por hidrovia é muito pequena, em comparação aos danos causados por outros modais, além de ter um índice de roubo de cargas bem menor. Portanto, percebe-se que o modal hidroviário possibilita redução de custos logísticos, flexibilidade, integridade da carga, visibilidade de informação, bem como redução de emissão de CO2 na atmosfera. No entanto, apesar de todas as vantagens que oferece, o modal hidroviário representa apenas 5% na matriz de transporte brasileira, contra 30% do modo ferroviário e 52% do rodoviário. Deixamos de ser bandeirantes ao longo de nossa história e gostaria de contribuir para um novo bandeirantismo nacional, por meio da utilização e do fomento de nossas hidrovias. Ainda há muito a se implementar em atividades relacionadas ao modal hidroviário, como o turismo local e regional, o transporte de passageiros, do artesanato e da produção de microempreendedores. Enfim, há muitas possibilidades que precisamos fortalecer e fomentar para que o Brasil possa continuar em seu rumo de crescimento.
e isso pode ser facilitado pelo investimento em infraestrutura aquaviária. Caso ocorra a minha aprovação por essa Casa Republicana e posterior nomeação, também como bandeira a busca de parcerias e constantes interlocuções com a Marinha do Brasil, IBAMA, ME, FUNAI, ANA, ANTAC, TCU, CGU, governos estaduais, prefeituras municipais, universidades, iniciativas privadas, entre outros, sempre sob a supervisão finalística do Ministério dos Transportes. Pretendo fazer isso com auxílio de ferramentas de TI e de boas práticas em gestão, sem me afastar dos princípios da boa governança pública, assim como os pilares republicanos da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Em face da argumentação exposta, conseguindo minha satisfação pela relevante indicação de meu nome para o cargo de diretor de infraestrutura aquaviária do DENIT, e agradeço humildemente pela oportunidade de demonstrar minha eventual capacitação para arrumar em direção a novos desafios, razão pela qual rogo pelo conhecimento e apreciação dos subsídios apresentados para a decisão posterior de Vossas Excelências. Saibam que tenho espírito ribeirinho, sertanejo, pantaneiro, pampeiro, marinheiro. Sou Eric Moura de Medeiros e estou aqui por todos os brasileiros. Muito obrigado.